Dono de empresa, tá difícil delegar, tá difícil pedir as coisas para as pessoas da tua equipe. O que acontece? Você pede, eles não fazem, você pede, eles fazem corpo mole, ou será que você nem sequer está pedindo? Esse é o tema do nosso 4º episódio. Estamos concluindo com chave de ouro esta série dentro do nosso podcast Empresa Lucrativa. Vamos entender muito mais sobre delegação neste episódio. E eu não estou sozinha, eu estou aqui com... Cadê o Godoy? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Godoy, né? CEO e fundador do Aponte-me, a startup aí de 9 anos que a gente ajuda pequenas e médias empresas a resolver um problema muito grande aí de gestão de jornada, né? Gestão do ponto dos seus colaboradores, né? E gostaria também de agradecer aqui a Carmen pelo mais um convite, né? Vamos lá, a gente estamos numa série aqui que tá super bacana. Mas falta... hoje é o último dia. Mas tem muito assunto, né, pra gente falar, né? Bom, chega ao final. Melhor a gente marcar outra série. Porque tá muito bom isso aí. E se você tiver as dúvidas, lembra do episódio, deixa marcado aqui que a gente se comprometeu no último episódio da gente pegar as perguntas de vocês aqui e depois fazer uma live aí para poder esclarecer, né? Com certeza, com certeza. Este é só o início para que a gente possa despertar essa ideia em você, dono de empresa, de que é necessário delegar. Se você continua no operacional, se o empresário continua no operacional, fazendo o trabalho que era para a equipe estar fazendo, como é que a empresa vai crescer? E muitas vezes o dono de empresa diz assim, não aguento mais contratar pessoas. Tá, são pessoas que vão fazer a tua empresa crescer. Se você quer ter um negócio de sucesso, entenda de pessoas. Porque se você não entender de pessoas, como é que você vai fazer a tua empresa crescer? Contratar direito é uma coisa e muitas vezes treinar quem você tem, né, para poder elevar essa pessoa, virar uma posição de liderança. Porque e acompanhar, né? Isso, quem tá Sabe por que eu tô falando de acompanhar? Porque às vezes eu pergunto e a pessoa fala assim, não, eu treinei. Treinou quando? Quando ela entrou, eu expliquei tudo para ela. Há 4 anos atrás. Isso. Há 3 anos atrás. E ela tá fazendo o que você combinou? Isso não é treinar. Treinar é como molhar as plantas. Todos os dias nós estamos treinando. Eu concordo, porque muitas vezes você estabelece um processo, né? Já puxando esse gancho, já vamos falando. Você está delegando a função para uma pessoa, né? Poxa, vamos lá, Carmen, você agora vai ser a líder da área X agora. Poxa, você já está tanto tempo com a gente, tá bacana. Você tem que mostrar o que você faz, anotar o que você faz. Você tem uma cartilha aí, né? De como faz, como que cria, né? Para delegar. Mas você... criar um procedimento, os processos, etc., tem que estar bem definido, mas também não adianta se você não acompanhar se aquele processo ele não está sendo seguido, né? E você tem que comparar, né, quais são os indicadores que você tem, que essa pessoa tem que fazer, dessas entregas dessa pessoa, dos resultados dessa pessoa. Porque é o seguinte, e não só indicadores, né, não só a métrica das coisas boas, né, do que é fatores de sucesso. Você tem que também ter indicadores de quais são os fatores de fracasso. Sabe o que acontece? O dono de empresa adora falar em adjetivo. Então ele fala assim, meu empregado está fazendo corpo mole. Tá, mas como você tem isso metrificado? Quanto ele fazia antes e quanto ele está fazendo agora. Porque é muito comum o dono de empresa falar, passaram-se o período de experiência, né, os 3 meses, passaram-se os 3 meses de experiência e ele começa a fazer corpo mole. Tá, qual era a entrega que ele fazia antes? Você mediu? Você entregou? Quanto tempo ele leva para produzir? Se eu vou encher essa xícara aqui de chá, quanto tempo eu levo para colocar o chá nessa xícara? Quantas xícaras eu encho em 1 hora? Quantas xícaras eu encho em 2 horas? Porque a partir do momento que você tem números e a produtividade da pessoa cai, você consegue sentar, conversar com a pessoa e entender por que essa produtividade está caindo. E talvez essa pessoa esteja justamente fazendo corpo mole, mas você nunca vai poder nem sequer aplicar uma advertência para o corpo mole. Mas você pode aplicar uma advertência de que a pessoa estava produzindo 50 e que agora ela começou a produzir 10. Sem números, nós não chegamos em lugar algum. É por isso que é tão difícil delegar, porque as pessoas confundem adjetivos com delegação, com tarefas, com processos, e aí fica aquela confusão. Você acha que as pessoas têm medo de... Os empresários, eu acho que principalmente pequena empresa, né? Mas que é para quem geralmente vê a gente aqui e tudo. Você acha que essas pessoas têm medo de delegar
por perder a mão e ficar ociosa? Claro, porque ela está dentro da sua zona de conforto. Ela está vivenciando algo que ela conhece. Geralmente, aquela pessoa que sabe fazer uma boa pizza, monta uma pizzaria. Aquela pessoa que gosta de fazer sistemas, monta uma empresa de sistemas. Aquela pessoa, assim vai. A pessoa monta uma empresa dentro de um segmento no qual ela é muito boa. Só que ela vai se tornar um empresário, e um empresário é algo novo para ela. Eu me lembro de um dentista, meu aluno, que ele tinha 3 secretárias que davam nó em pingo d'água. Deixavam de dar baixa em pagamento, sumia pagamento, destratavam ele até na frente de cliente. Ele que me contou isso durante a live, Dr. Rodrigo. E então, ele já não sabia mais o que fazer e eram só 3 secretárias. Mas ele ficava o tempo todo dentro do seu consultório fazendo cirurgias. Ele não via o que estava acontecendo. Quando ele começou a criar as políticas dentro da empresa e deixar as regras muito claras do que elas poderiam fazer e do que elas não poderiam fazer. 2 já pediram a conta e ele já foi contratando gente boa no lugar. Hoje, ele tem 2 clínicas e uma delas 17 empregados. Ou seja, ele me disse, ele só faz cirurgia de quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Mas o dono de empresa tem medo de delegar, porque o desconhecido. As pessoas não te ensinam a ser donos de empresa numa faculdade de medicina, de odonto, de engenharia, de psicologia, de TI, de nada. Eu tive uma discussão essa semana passada, acho que foi com meus pais. Meus pais são dentistas, os 2. E a gente estava comentando justamente porque é o seguinte, meus pais fizeram o odonto 35 anos atrás aí e tal, né? E eu perguntei, falei, mas hoje não se ensina ainda marketing na faculdade, alguma coisa assim, gestão, etc. Porque eu imaginei que, beleza, antigamente o dentista, por exemplo, ele era um profissional liberal. Era ele e a secretária, né? Hoje, boa parte dos dentistas montaram clínicas com outros dentistas, com, né, parcerias, ou franquias. Hoje tem franquia odontológica e tal. A gente tem bastante hoje como cliente até. E gestão é um ponto fundamental de qualquer negócio quando você cresce, porque não é mais o profissional liberal, é o cara sozinho lá, trabalhando com a secretária, o assistente odontológica, tudo. E meu pai dá aula em faculdade também, tudo. Eu falei, mas não tem? Ele falou, não tem. As pessoas não sabem, o cara sai da faculdade ele sem saber fazer gestão do consultório. O pagamento entrou, o pagamento saiu, paguei no seguro tal. E eles pedem ajuda pro contador, ajuda pro... Às vezes alguém que estabelece alguma coisa. E o pobre do contador faz contabilidade. Não é para fazer financeiro. Exatamente. Gestão de pessoas, financeiro. O contador faz contabilidade. Exatamente. Até pouco tempo atrás era incomum você pegar e falar que um dentista era um CNPJ. Hoje um dentista é um CNPJ, o consultório médico hoje é um CNPJ. Hoje você vai fazer uma cirurgia, um procedimento, etc. Não sai mais lá, doutor não sei o quê, CRM, né? Tal. Hoje sai lá. Clínica, blá, 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 CNPJ tal, não sei o quê, nota fiscal do serviço. Hoje é assim, né? E tudo bem, ele queria ser dentista, ele queria ser médico. Eu me lembro da minha aluna, a doutora Irian, que ela dizia assim, mas Carmen, eu estudei para ser médica, meu marido é médico, meu filho vai se formar em médico, nós somos uma família de médicos. Daí ela dizia assim, Carmen, como é que eu vou sair de deixar de atender os meus pacientes? Eles vão lá me procurar. Falei, tudo bem, mas desse jeito você não vai conseguir atender todos os pacientes que você quer, porque o tempo é limitado. E ela falava assim, Carmen, eu nunca tive férias, eu não preciso, eu gosto do que eu faço. Eu falei, não é questão de gostar ou de não gostar, é que à medida que você tem uma empresa, se torna empresário, organiza a tua empresa, vai sobrar tempo livre, porque você vai começar a trazer mais pessoas para trabalhar contigo, tua empresa vai crescer. Eu sei que passaram-se alguns meses e ela me manda um vídeo de que ela estava fazendo trabalho social com a população ribeirinha, juntou com uns outros amigos médicos e estava atendendo a população ribeirinha lá do Pará. Imagina que isso seria possível enquanto ela estava fechada dentro do consultório. Quando a gente passa a delegar e a ter mais tempo livre, a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer. Ela, por exemplo, se dedicou
a fazer trabalhos sociais com o tempo livre dela. Já tem uma outra aluna que também dizia a mesma coisa. Essa mulher tá louca, eu não quero tirar férias, eu amo o que eu faço. Mas quando ela organizou a empresa dela, ela pôde realizar o seu grande sonho. Ela tinha uma empresa de confecção de uniformes. E o grande sonho dela era ser modelista, era desenhar a confecção, né? Desenhar, ser estilista mesmo daquilo que ela iria confeccionar. Ela abriu uma segunda empresa. E depois, ela já estava com tempo livre, ela já tinha entendido como é que fazia a delegação, ela abriu uma terceira empresa. Então, nós não sabemos o que nós vamos fazer com o tempo livre, porque ainda é um universo desconhecido. Mas se o dono de empresa conseguir superar esse medo que ele tem, esses ciúmes que ele tem daquilo que ele faz, coisas incríveis poderão acontecer. O meu foco dos últimos anos foi conseguir fazer a área comercial, a área de marketing, ela rodar sozinha. Porque antes era muita coisa que estava na minha cabeça. E eu passei essa dificuldade, né? Hoje eu não tenho um gestor de área comercial. Eu ainda faço a gestão. Mas a gestão hoje exige muito pouco de mim, porque o meu time comercial já sabe quais são os procedimentos, quais são as coisas que estão acontecendo, etc. Então eles já sabem resolver 90% do que tem lá. O que muitas vezes, às vezes precisa, fala com um diretor de operações lá, que é para resolver outras coisas. Mas hoje eu fico muito mais na parte estratégica, hoje 95%, 99% na parte estratégica. Eu sou um cara que eu gosto de criar empresa, gosto de montar negócio novo, gosto de criar coisa inovadora. E eu não, durante 2 anos ou 3 anos do Aponte-me, eu não tive esse tempo de fazer isso, de criar coisas novas, etc. Porque no final da coisa o pessoal pergunta, Godoy, mas o que você é tal? Eu falo, cara, eu gosto de inventar coisa, eu gosto de inventar um negócio, né? Tanto que hoje a gente tem um processo bem delegado, bem definido, que, por exemplo, no último ano aí eu tenho investido numa empresa de grama para cachorro. E é um produto super inovador, diferente e tal. Olha que legal. Você sabia dessa, da grama pra cachorro? Não sabia, nem conhecia. E olha que eu amo os peludos. E ainda assim, eu nunca ouvi falar em grama pra cachorro. A gente lançou uma empresa de grama pra cachorro. Olha que legal. A gente tem tempo de fazer essas coisas. Mas tudo porque a gente conseguiu delegar e deixar a empresa nesse setor rodando muito bem. E eu não acho que o empresário que quiser ainda delegar tudo de uma vez, acho que ele vai dar com os burros na água ali logo de cara. Com o processo de, no mínimo, acúmulo de função, dupla função. Perfeito. Se ele começar vai ter que fazer aos poucos. tudo aquilo que ele faz, né? Eu sempre digo na aula, você pode comer um boi inteiro, mas um dia você come bife, um dia você faz um churrasco, um dia você faz uma carne com batata, vai comendo boi de uma vez, mas um pouco de cada vez. Tem que fazer devagar, cara. Escolhe um setor, começa a fazer um setor, faz o outro, tudo, ou pessoas diferentes e tal. E outro ponto importante, Daniel, analisar o que é que essas pessoas estão fazendo, porque muitas vezes essas pessoas para quem você quer delegar, elas também estão no operacional. Então é importante analisar quais são as atividades que as pessoas que trabalham com você estão fazendo. Porque essas pessoas, elas podem ter atividades no operacional que talvez você precise contratar outra pessoa para apoiá-la, para que você possa passar as suas, para que elas possam passar as dela. É importante que tenha esse equilíbrio para a empresa crescer. Mas você sabe qual é um dos principais problemas em relação... Não. Sabe qual é um dos principais problemas que eu vejo da dificuldade de delegar? O dono de empresa, ele já se sabota na contratação. Ele tem o hábito de contratar ajudante. E ajudante só ajuda. Ele tem que ficar treinando essas pessoas que vão ajudá-lo a se manter no operacional, mas que não estarão crescendo na sua empresa porque são ajudantes. Existem 2 caminhos aí. Não está errado se você contratar o ajudante. Mas desde que ele tenha uma habilidade... Porque aqui, por exemplo, eu não consigo contratar uma pessoa especialista no meu negócio. O Aponte-me, por exemplo, ele é muito específico. Eu teria que buscar um cara que trabalhou num concorrente, por exemplo. E são poucas empresas que têm. É muito difícil achar no mercado desse, né? Então a gente tem que pegar gente que é mais júnior e treinar. Só que tem uma habilidade, o pessoal chama, em inglês, elas chamam de coachability. É a habilidade da pessoa de ela aprender e se desenvolver, tá? Então, pegar uma pessoa que você percebe que ela tem coachability, né? Que essa habilidade que é treinável, que ela é fácil de treinar, é uma pessoa empolgada em querer aprender e em crescer, né? Geralmente
tá muito associado a pessoas que são curiosas. Eu gosto de trabalhar com gente que é curiosa, né? Então, isso facilita o processo. Tem gente que realmente... poxa, eu tenho uma loja varejista. Cara, você tem uma loja, um varejo de vestuário de moda, uma loja de embalagens, etc. Poxa, um vendedor ali, que você pega um vendedor que é um pouco mais pleno, mais sênior, vai te ajudar muito nesse processo de ser um líder, de ser um gestor, etc. Dependendo do seu negócio, se é um negócio muito específico, às vezes você não tem mão de obra especializada na região que você consiga alguém que já é pleno, que já é sênior, ou às vezes essa pessoa é muito cara. Então, contratar uma pessoa que tem esse coachability facilita muito. E aí um outro ponto é o seguinte, tomar cuidado com quem você vai promover a ser líder, né? A gente comentou, acho que isso no primeiro podcast que a gente falou. Às vezes você vai perder, você vai ter um bom vendedor que você vai colocar ele, né? Ou ele é um bom gestor, ele é um bom operacional de alguma coisa ali, que tá ali. Ele é o melhor do time. Aí você promove ele para ser um gerente, para ser um coordenador. Você perdeu um bom vendedor e você ganhou um mau gerente. Com certeza, isso é bastante comum. Mas, quando eu digo de contratar só ajudante, a pessoa contrata ajudante e se mantém no meio dos ajudantes. Não estou dizendo nada, não, dessa visão de que a pessoa tem perfil para crescer e para se desenvolver, porque muitas vezes o dono de empresa simplesmente fala, pode começar amanhã? Pode. E a pessoa vai e começa a trabalhar. Então, ele não está vendo tudo isso. Ele está se cercando de ajudante. É muito comum. A pessoa, ela chega para se tornar meu aluno, eu vou fazer o levantamento de quem são as pessoas que estão na empresa dela e ela tem, por exemplo, 5 atendentes. 5 atendentes numa lanchonete, algo assim, e uma auxiliar de cozinha. Tá, e quem faz o que tem que ser feito? Eu que faço. Então, é muito comum a pessoa se cercar de ajudantes e não se disponibilizar a avaliar quem são os ajudantes. E ele que está no restaurante lá. Ou a crescer, ou a desenvolver. E tem mais. Enquanto você está treinando as pessoas vão ter uma limitação. A limitação é aquilo que você sabe para ensinar. A gente entende que a empresa cresceu de fato quando você começa a contratar pessoas que você não sabe treinar. Pessoas que fazem coisas que você nem sequer sabe como é que faz. Não, e assim, muitas vezes quando você tem uma empresa pequena que tem 2, 3, 4 pessoas, às vezes são 2 setores, tem um administrativo e um de vendas ali e tudo, é uma coisa, né? Você sabe tudo aquilo lá. Agora, você começou a crescer a empresa e você vai precisar de uma pessoa de marketing. Não estou dizendo que você não tem que estudar marketing, eu acho que é importante. Putz, eu não conheço, vou trazer um especialista. Não estou dizendo que você não tem que buscar a ajuda de um amigo seu, fazer um curso, etc, para você entender. Simplesmente, na verdade, é importante só para você não ser enrolado, né? Porque eu já cansei de ver gente que vai lá, putz, contratei, o cara só me enrolou, deu 3 meses, gastei um puta no dinheiro, aí eu contratei outra pessoa, como eu não entendo nada desse negócio, e aí eu tô passando por conta de um cara que é especialista, me cobrou uma bala de dinheiro, me enrolou de novo, foi só... E por que uma pessoa é tão enrolada desse jeito? E eu sei porque eu já fui enrolada desse jeito. Muitas vezes você não sabe, você não entende muito aquela área e você está querendo contratar um especialista. Você está com bons olhos de querer fazer e está querendo delegar. Mas você precisa saber o mínimo. Eu acho que você precisa saber o mínimo daquela função. Você precisa saber o que faz aquilo lá tal, e quais são as metas. E outra, gente, pede ajuda pro seu amigo. Você deve ter algum outro amigo que é empresário tal, que contratou. Cara, quando você contratou? O que você olhou? Quais foram as avaliações da pessoa do que você fez, do trabalho, para você entender, né? O que foram as estratégias que foram utilizadas? Me conta um pouco. Acho que a gente hoje tem um monte de grupo de WhatsApp, de empreendedor, o seu mesmo. Quantas pessoas tem lá? Empresário anda com empresário. Empresário anda com empresário, meu. Tá lá. Você pode perguntar pro amiguinho lá, cara, vocês contrataram. Cara, como é que foi você contratar isso aqui? Como é que foi você delegar? Porque eu não entendo nada de marketing. Aí eu queria saber... Quando vocês contrataram, quem também não entendia aqui, quando foi contratar, como é que foi a história de sucesso e de fracasso? Então, mas a gente é enrolado quando a gente se permite. Você vai deixando a coisa acontecer, e eu já fiz isso, já perdi muito dinheiro, porque eu tinha receio de perguntar. Porque como eu não entendia nada, eu tinha receio de cobrar, tinha receio de perguntar, e ia sendo enrolada. Quando você está contratando alguém em uma habilidade que você desconhece, você tem que entender qual é o resultado que está buscando. E muitas vezes isso aconteceu comigo. Você está buscando um resultado X e a pessoa vai te enrolando. Não, a gente vai conseguir no próximo mês, vai conseguir no próximo. Gente, se você está buscando um resultado, sei lá, de 90, 120,
Não importa. Você tem 4 meses para obter esse resultado, no primeiro mês já tem que ter tido 30. No segundo tem que ter 60. No terceiro tem que ter 90. Senão, no quarto não vai fechar 120. Mas a gente permite que a pessoa nos enrole. A gente permite, porque a gente não busca os indicadores. E a sua dica de conversar com as pessoas de um grupo, empresário anda com empresário, tá certíssimo. Às vezes você tá lá quebrando a cabeça com uma coisa que outra pessoa já passou por aquilo. Eu vou te falar, só perguntar. Eu vou te falar que assim, eu sou uma pessoa que cresceu muito pessoalmente, profissionalmente, por conta de grupos de empresários. Como eu tô em startup desde 1900 bolinha, quando tudo era mato, a gente fica brincando, né? Contar uma história breve aqui sobre colaboração, né? Entre empresários. O pessoal de startup tem um negócio chamado comunidades empreendedoras. Toda região tem e, gente, não importa a cidade que você tá, procura. O Sebrae, com certeza, a sua cidade sabe qual é a comunidade de inovação, a comunidade de empreendedores que tem na região. Elas são gratuitas. A gente geralmente se junta para tomar uma cerveja, fazer uma palestra junto, tal. E é um momento de networking onde eu conto um problema que eu tô tendo e o outro que tá ouvindo fala, putz, cara, eu consigo te conectar com um cara que vai te ajudar. E de graça isso. A gente faz isso porque o Startup Community, que é como se formaram as comunidades de startups, ele mostra que a gente tem uma metodologia chamada Give First and Give Back, que é doe primeiro o seu conhecimento, né, e doe de volta se você foi ajudado. Eu lembro muito claro, a gente estava num happy hour na Plug, que é um coworking aqui em São Paulo, e a gente estava tomando uma cerveja e tal, e a gente acabava de implementar uma plataforma essas plataformas de landing page, disparo de e-mails e tal, né? E, cara, tava muito ruim a entrega de e-mails. A gente acabava de ir pra uma feira. Então, todo mundo que a gente coletou nome, e-mail e telefone, cara, era fresco e que realmente estava interessado no meu produto. Não era uma lista que a gente chama de lista fria aí, que até a lista da internet tô disparando. E, cara, tava tendo 2, 3% de taxa de abertura. E aí eu conheci um cara lá chamado Daniel Marigliano. E o Dani pegou e falou assim, pô, Godoy, por que você implementou aí e não tá implementando pouco? Ele catou assim e falou, você tem um e-mail que você disparou aí? Eu falei, cadê o celular? Eu falei, eu tenho aqui que eu tenho um e-mail de teste. Ele falou, cara, teu título de e-mail tá uma bosta. Eu falei, pô, cara, vai me deixar chateado? Ele falou, você quer ouvir a verdade? Quer melhorar ou quer ficar de mimimi aí? Empresário não pode ter mimimi, irmão. Você tem que ouvir o que tá acontecendo. Nem tudo que vão te falar, mas você tem que ouvir, tem que analisar e fazer um teste. Cara, eu mudei o título do e-mail. Na semana seguinte, eu disparei para as mesmas pessoas um outro e-mail, mas assim, o cara não estava nem abrindo o e-mail. Eu mudei o negócio, minha taxa de abertura foi para 12%, 13%. De 2% foi para 13%. Comecei melhorando aquilo lá, a gente hoje tem e-mails que a gente abre 30%. E ó, eu mando uma lista para 20%. Só para você ter uma ideia, a gente tem 13 mil clientes hoje do Aponte-me, a gente tem alguma coisa em torno de 45 mil e-mails, que são pessoas que já passaram como leads, como interessados. Para cada CNPJ que eu tenho lá, eu tenho 1 ou mais e-mails de administrador, que a gente dispara, né? Então, pô, eu tenho 45 mil e-mails. Aí a gente chega a ter 35, 40, 42% de taxa de abertura. Tudo isso por causa de 2 dicas que o cara me deu em meia hora tomando um chopp lá, falando, né? Se paga, né? Se o paga. Mastermind se paga. Uma dica que você coloca em prática se paga. Eu vejo o meu grupo dos alunos, né? É um tal de um vende para o outro, aí se tornam sócios, o pessoal lá do Pará abriram uma empresa no Rio de Janeiro e por aí vai. Pessoal, eles fazem negócios porque você está com pessoas parecidas com você. É diferente quando você está no mundo lá fora, que você fala, eu estou pensando em fazer isso. Mas o tempo está difícil hoje em dia, né? Você vai fazer isso com esse governo, você vai fazer isso com aquele governo, você vai fazer isso com o preço do dólar. E aí as pessoas já começam a falar um monte de coisas para que você não siga adiante. Mas você vai olhar para quem está te dando a sugestão, a pessoa nunca empreendeu, a pessoa nunca foi empresário. Não, o cara nunca vestiu o seu sapato, né? Nunca vestiu os seus sapatos para poder sentir o calo que você... Por que você tem aquele calo lá? Pois é, empresário anda com empresário. Não dá para você ficar isolado na sua concha, simplesmente desaguando com os empregados.
Roupa suja se lava em casa e não na empresa. Muitas vezes o empregado está lá ouvindo o dono de empresa reclamar disso, reclamar daquilo, e depois esse mesmo dono de empresa fica com vergonha de delegar, de cobrar uma tarefa. Por quê? Ele virou amigo do cara, e não que não se deve ser amigo, não é nesse sentido. Amigo assim, daquele parceiro de ficar chorando junto, E fica passando, mágoas, passando pano lá dos... E aí o cara ficou lá Os ouvindo ele, depois ele fica com receio de cobrar ou de trazer uma regra, ou de dizer que ele não pode ficar usando o celular enquanto está trabalhando, ou de dizer que ele não pode ficar saindo a toda hora da empresa, ou recebendo gente na empresa como se fosse a casa dele. Tem inúmeros casos, mas o dono fica com receio porque ele acabou utilizando aquela relação que é uma relação de trabalho para se desabafar, porque ele não anda com outros empresários. Empresário fala com empresário. Os seus problemas, você pode contar para outros empresários que passaram por aquilo e não pela tua equipe. Vira um ambiente seguro. A tua equipe está lá e ela quer ver a tua empresa crescer. Ela quer se sentir segura com você. E eu vou trazer aqui algumas dicas que têm ajudado muitos dos meus alunos em relação à delegação. Quando a gente fala de delegar, é você trazer clareza daquilo que a pessoa tem para fazer. Não existe uma forma melhor de você trazer essa clareza do que pedir para que ele escreva aquilo que ele faz. Carmen, mas se ele não sabe fazer, como é que ele vai escrever? Aí entra o feedback. Mas se você não souber onde a pessoa está, muitas vezes você fica lá explicando o processo, falando, só que você não sabe onde está a dúvida da pessoa. E você está falando e a pessoa está entendendo grego, ela não está entendendo o que você está falando. E para encerrar com chave de ouro, o dono da empresa fala assim, entendeu? E o empregado responde? Claro que sim. Claro que sim. Mas ele entendeu o que era para fazer? Não necessariamente. O cara tem vergonha de falar que ele entendeu. Não, mas às vezes ele entendeu. Mas ele entendeu aquilo que ele entendeu. Agora escreve o que você entendeu aqui. Então, é diferente. Gostei disso aí, é bom? Diferente. É por isso que o que tem funcionado muito é quando você traz a pessoa para construir o processo. E você simplesmente pergunta para a pessoa o que ela faz, como ela faz e por que ela faz. E eu te digo mais, o que ela faz são os verbos de ação, são os comportamentos que ela tem. O como ela faz, você consegue depois pegar cada linha de como ela faz e junto com ela, numa outra fase do processo, expandir para que se torne o passo a passo. Então você pega aquela explicação de como ela faz. Agora, veja que interessante. Na terceira coluna, por que ela faz, aí tem o pulo do gato. Você vai perceber o nível de consciência que ela tem. Eu já vi gerentes escreverem, faço porque eu sou pago para fazer. Putz. Faço porque tem para fazer. Eu já vi pessoas escreverem coisas desse tipo. Eu faço porque é minha obrigação, faço porque tem que fazer, faço porque faz parte do que eu tenho que apresentar. Essa seria a primeira etapa para você poder entender o porquê que a pessoa está fazendo. E aí, olha, isso aqui é feito assim, porque senão a máquina dá problema. Aí senão, você vai estar entregando a informação que talvez ela não esteja conseguindo absorver. Isso, e aí Que tal se em lugar de você disser... Você faz isso por causa disso, você diz para ela. E se você deixar de fazer, o que acontece? Aí você vai trazê-la para a conversa. Porque enquanto ela está ouvindo, a mente dela vai embora. Mas quando ela tem que falar, ela tem que se posicionar, ela se torna uma parte desse processo de criação. Então, se você não consegue fazê-la dizer para você o porquê que ela faz... Pergunta o que acontece se não fizer. O que aconteceria se ela não fizesse, mas com a diferença de que você vai estar cara a cara. E você não está brigando com ela, não está nada. Você está simplesmente trazendo essas informações para trazer um melhor nível de consciência. Eu já entrevistei pessoas que elas disseram para mim assim, eu fazia umas pecinhas na máquina, né? Operador de máquina. Tá, mas para que serve essa pecinha? Não sei. A pessoa trabalhava 5 anos na empresa fazendo pecinha. Ela não sabia para que servia a peça. Sim. E uma pessoa dentro dessa mesma empresa
perguntando para ela, o que você faz? Eu faço conectores elétricos e eletrônicos. Tá, umas pecinhas? Isso, umas pecinhas. Eu falei, para que serve? Tudo que você tem à sua volta tem um conector elétrico eletrônico. Pode ser quando você vá baixar o vidro do seu carro, então você aperta um botão que conecta com a maquininha que vai fazer com que o vidro baixe. Ou quando você vai ligar o liquidificador da tua casa, você vai apertar um botão que vai ligar no conector. Eu acho um tanto estranho. E aí entra aquele negócio que eu falei de curiosidade. Pessoas que você pretende promover para um líder, para um coordenador, etc., elas têm que ter curiosidade. Elas têm que saber o porquê. São pessoas que perguntam. Eu adoro pergunta de porquê. Eu sou curioso nato nos negócios. Então, cara, por que é isso aqui? Mas isso aqui é de tal jeito, mas como que é feito? Mas pra onde vai? Pra onde vem? Se você tem isso, essa pessoa ela consegue entender um processo todo. Pessoas que são curiosas, na minha opinião, são as melhores pessoas para você pegar e serem... Primeiro que elas são coachabilities, são coachables, né? Elas têm a coachability, né? Então você consegue treinar melhor. Elas vão perguntar mais. E essas pessoas, elas gostam de saber disso. Essa pessoa, quando ocorre um problema que está fora daquele script que você montou, etc., ela já criou o cenário todo na cabeça. Putz, isso aqui é por causa disso. Ela já entendeu o processo, ela saquei agora por que está dando problema. Talvez seja tal coisa. Aí é onde a gente mata... Né? E aí é onde você tem a definição exata da pessoa que é boa para você delegar. E deixa eu te explicar por que eu disse que a terceira coluna é o pulo do gato. Porque você vai perceber o nível de consciência que aquela pessoa tem. E você vai se surpreender que às vezes a pessoa está há tão pouco tempo na tua empresa, mas ela tem um nível de consciência diferenciado. É essa pessoa que você vai investir. E a outra pessoa você vai trazer para o nível de consciência. Você vai saber exatamente onde é que você vai atuar. Algumas você vai puxar para o nível de consciência, outras já tem. Essas vão voar na tua empresa. É só você investir que elas vão voar na tua empresa. Então, quando você tem a descrição das atividades feita pelo teu empregado, ele passa a entender qual é o processo, como precisa ser feito a partir das reuniões de feedback que você faz. Tem muita gente que fala assim, Carmen, mas para eu blindar a empresa, então é só pegar a descrição das atividades e entregar para ele assinar? Não é só isso. Você vai precisar da descrição das atividades, mas você vai estar matando o processo se você fizer por ele. Se você fizer por ele, você está tirando a oportunidade dele construir e se apoderar daquele conhecimento. E isso não quer dizer que você não possa, depois de 1 mês, 2, 3 meses, revisitar o processo e perguntar para ele, por exemplo, quais problemas ele vê naquele processo e construir uma melhoria daquele processo, porque assim, uma coisa é a pessoa pegar e falar para você, ou o empregado falar para você, seja ele um líder ou não, que depois de alguns dias, né, ou pouca experiência, que tal coisa está errada. Outra coisa, depois que o cara já tem 1, 2, 3 meses fazendo, poxa, se a gente melhorar isso aqui não fica mais bacana? Se a gente fizer tal coisa, será que não fica mais bacana? Rediscutir o processo. Mas você tem que auditar, você tem que estar de olho. De novo, a gente já falou isso aí outro dia, lá tal, onde passa um boi, passa uma boiada. Se você não ficar atento, os indicadores, né? Porque todo processo ele tem que ter indicadores de sucesso e de fracasso. Pensa que é um indicador de qualidade. Pô, o que aconteceu aqui que está saindo errado? O que está acontecendo aqui que está saindo certo? Olha por que está saindo errado, olha por que está saindo certo. E você mapeia e fala, putz, dessa vez está saindo um pouco mais errado do que estava saindo 1 mês atrás. Por quê? A gente precisa olhar por que está sendo executado aquilo, revisitar o processo primeiro. Ele pode estar sendo seguido ou você pode ter tido uma alteração no ambiente que influenciou isso. Cara, antes entravam X leads por dia na minha área comercial. Pô, agora tá entrando X menos 10. Pô, por que tá entrando X menos 10? Foi o mercado que fez? Mudaram alguma coisa do processo? Por que diminuir as vendas? Né? Indicador é uma coisa que ajuda você a tomar decisão. Sem número, você não toma nenhum tipo de decisão. Perrengues irão acontecer na empresa o tempo todo. E quando algo acontece, eu sempre digo, é só um ops. Ops, aqui faltou alguma coisa no processo. Você não pode ser bombeiro toda hora. Ops, aqui você tem que verificar o que está acontecendo, porque tem algo errado, tipo o processo,
as atividades, a descrição do que precisava ser feito. É um ops, aqui tem algo que a gente precisa voltar. E tá tudo bem, não tem nenhum problema, volta, corrige. Eu acredito que as pessoas saem de casa para entregar um bom trabalho, mas coisas acontecem ao longo do dia que elas acabam não entregando. Mas dentro desse tema de delegação, um dos principais erros que eu vejo é simplesmente daquele dono de empresa que ele fica na sua sala, o empregado vai para ele e fala, olha, como é que eu faço isso? Isso aqui está errado, e não sei o quê. E simplesmente ele começa a dar aula. Ele tem tanto orgulho de saber tudo da empresa, e ele começa a falar, e esse empregado está mandando no tempo dele. Em lugar de desenvolver o seu empregado para que ele aprenda a raciocinar sobre os problemas que irão acontecer, ele fica explicando. E cada vez mais o empregado volta e gera essa dependência, porque ele tem tanto orgulho de saber tudo da empresa e ele não consegue simplesmente extrair do empregado o poder e a capacidade de resolver problemas. A solução de problemas passa longe quando seguia simplesmente ele falar, uau, que interessante, o que você faria? Deixa o seu empregado falar. Deixa o seu empregado... Deixa ele fritar os cocos lá, os neurônios dele lá, para pensar como é que ele vai desenvolver. Construir o conhecimento. Porque amanhã ou depois você pode estar do outro lado do mundo viajando e você não vai estar lá disponível para responder para ele. E você quer ver um negócio também? Olha só. A gente falou na semana passada aí sobre a parte de gestão de ter mais lucro, etc. Poxa, o quanto que você não está abrindo mão da sua liberdade, da sua vida, porque você tem medo de delegar, ou porque você não investe num treinamento, porque você não faz a pessoa... Você precisa também dar... Para você ter essa liberdade, você precisa dar uma liberdade de treinar essa pessoa, dela poder desenvolver. Você não pode travar... Não, ele não sabe fazer direito, tudo eu faço. Não é? Sim, quantas vezes você vê isso nos seus alunos? Coloca a mão na cintura e fala, eu mesmo vou ter que fazer. E tem mais. Ninguém faz melhor do que eu. Sabe o que eu vejo os empresários falando? Porque eu quero contratar alguém que tem iniciativa. Eu tô cansado de ficar pedindo. Quem tem iniciativa erra. Erra muito. Porque a única pessoa que não comete erros é quem não faz nada. Meu sócio adora apertador de parafuso, desde que tenha... Você já tem um procedimento, a pessoa é treinada para aquilo, entende o porquê daquilo, você coloca apertadores de parafuso. Existem funções que não precisam de iniciativa, só seguir um processo. Mas o dono de empresa, ele quer contratar pessoas com iniciativa, mas ele quer que essa iniciativa seja fazer aquilo que está na cabeça dele. Sem ele contar. E se a pessoa tem iniciativa, ela vai experimentar coisas novas. Mesmo que você dê o processo de apertar parafusos, ela vai criar uma nova forma. Eu vou te contar um caso que aconteceu na minha empresa. Adoro esses casos. E aconteceu há pouco tempo, tá? Isso tem aproximadamente 1 ano e meio. Nós salvamos todas as pessoas que participam dos nossos eventos. Seja evento gratuito, seja o que for, a gente salva no WhatsApp. Eu estou falando de aproximadamente 240 mil pessoas que nós já salvamos. A gente tem uma quantidade de pessoas que já participaram. Bom, tem 100 mil inscritos no canal. Eu duvido que 90% deles não estão inscritos no WhatsApp. E no Instagram são 200. Então, no Instagram são 200 mil. Então, mas deixa eu te contar o que aconteceu. Nós contratamos uma estagiária e aí, qual é o serviço mais fácil e bobo e simples e de iniciante, aquele que a pessoa tem que fazer na primeira semana? Salvar números. Porque a cada evento tem 10, 15 mil pessoas e à medida que as pessoas vão se inscrevendo no evento, a gente vai salvando o número no WhatsApp, salvando o número. Quando aquela conta enche, a gente compartilha contra a conta do Gmail para ir salvando, porque depois a gente exporta esses números para enviar para automações, SMS e outras coisas. Essa menina não salvou números, porque ela achou aquilo muito idiota. Ela entrou na internet, pesquisou e descobriu uma forma que com poucos comandos todos os números eram salvos. E eu fiquei assim, eu não estou acreditando nisso. Que menina desobediente. O que eu fiz? Efetivei. Deixou de ser estagiária. Mas resolveu o problema.
Porque o mundo é dos desobedientes. Ela começou com simplesmente, ela modificou uma operação, que era uma operação manual de iniciante, que levava-se semanas para ser completada. É aquele negócio que a gente pega e fala assim, né? Você pega um macaco de circo, você pega um elefante, você coloca aqui, os dois apertando, você treinou aquela foca que toca a cornetinha, toca a música, ela tá treinada para fazer aquilo lá. É o Ctrl-C, Ctrl-V o processo. A gente tinha até os indicadores. A gente determinava se a estagiária que a gente ia contratar era boa ou não, de acordo com a quantidade de tempo que ela levava para salvar os números. A gente tinha indicadores de quantos números ela salvaria a cada 10 minutos. Olha só o nível de profundidade e há quanto tempo essa atividade existia na minha empresa. Ela foi lá e fez em uma hora para chegar uma estagiária, que uma hora, muito menos. Ela demorou às vezes para pesquisar, para achar, para testar se tá tudo certo. Demorou para pesquisar, para entender o processo e para fazer os testes. Depois, 1 minuto. E depois, nunca mais. Gente, se eu tiver que cortar uma árvore, eu vou passar 80% do meu tempo afiando o machado. Pois é. Entendeu? Só que muitas vezes o dono de empresa, ele quer alguém com iniciativa, mas ele não quer que a pessoa erre. A pessoa vai errar. E um erro é um whoops. Então você precisa deixar muito claro aquilo que ele pode errar e aquilo que ainda não é o momento de ele estar atuando. Porque se ele errar, a responsabilidade é sua que delegou. Eu vou puxar um negócio aqui que eu gosto às vezes de falar de startup. Eu gosto de, né, vivo isso, respiro bastante isso. Acho que há alguns anos aí, desde 2008, 2009 aí. E errar rápido custa barato. Então, acontece. As startups, gente, vocês vão ver aí, pô, a empresa começou com um faturamento de 10 mil reais e tá aí hoje valendo 50 milhões e não sei o que, tal. Cara, como é que é isso aí? Né? Para quem não conhece. As startups, elas têm uma característica, elas têm... elas são escaláveis, né? Então, quer dizer que elas crescem muito rápido, numa velocidade, né? Se olhar num gráfico assim, diferente dos custos. Então, o lucro, né? Ou receita cresce, não necessariamente lucro, mas receita cresce uma velocidade muito maior do que de custos. Elas são replicáveis, quer dizer que muitas elas entregam produtos iguais ou similares para todos os clientes, ou boa parte, né, em cima de um produto ou mais produtos, pode ter um pouco de diferença. E elas trabalham com extremas condições de incerteza. Você fala, meu, é foda, né? E o que faz uma startup crescer muito acima do mercado, né? Você fala assim, pô, uma empresa hoje que cresce 20% ao ano é um baita de um resultado. É um baita de um resultado, uma empresa que cresce 20% ao ano. Eu falo pra você que a gente cresce de 4% a 6% ao mês. É absurdo isso, né? Acima disso, eu já sei que começa a tornar um pouco ingerenciável e a gente começa a virar uma loucura de ter contratação, etc. A gente crescendo de forma orgânica, 4% a 6% ao mês. Pô, mas por que vocês conseguem fazer isso? Né? Por que as startups conseguem fazer isso? Experimentações. A gente erra rápido, né? Fail fast, fail cheap, que chama, né? Errar rápido, errar barato, né? Então a gente consegue fazer experimentações, tirar indicadores para as experimentações e saber o que está dando um pouco mais de resultado do que outro. E aí você vai refinando isso. E isso só dá certo quando você delega funções. Porque não dá para ser tudo da minha cabeça. Quando a gente delega funções para algumas pessoas ali, fazerem alguns testes, sabendo que elas podem errar até aqui, né? Porém, com um controle. Não dá para você pegar e falar para a pessoa inventar um processo, toca aí, daqui 3 meses eu vou olhar o que está acontecendo. É uma semana, ver o que está acontecendo, como é que foi essa semana. Então, tá dentro do custo ser errado durante uma semana. E se der errado, não tem problema, a gente faz de outro jeito, faz de outro jeito, faz de outro jeito. E assim vai. Mas, então, eu concordo em tudo que você falou a hora que você fala assim, pô, experimentar, testar coisas, a pessoa tem que ter uma liberdade de erro. Mas você tem que entender até onde você pode ganhar com isso. Você teve uma aventureira aí, uma estagiária aventureira, que foi lá e 1 hora, 2 horas ali e tal, ela testou um negócio e no final ela resolveu um negócio de horas que poderiam ser... E que nós usávamos. Quantas horas vocês vão fazer para salvar esse negócio? Há anos. Há anos a gente usava esse processo. É isso aí. Então, é muito importante, quando você for delegar, você saber qual é a margem de erro que você vai permitir para aquela pessoa. Por quê? Às vezes você vai entregar algo que aquilo pode ser crucial para o teu negócio.
Talvez não seja o momento. Ninguém aprende a andar de bicicleta na ladeira, na descida. As pessoas aprendem a andar de bicicleta no plano, talvez com rodinha. Aí você coloca o capacete, você coloca a joelheira, tal. Aí você aprende a frear, aprende a desviar. Às vezes você até segura a bicicleta. E tá tudo bem. Mas vai chegar um momento, você vai soltando, tira a rodinha. É aos poucos. Então, se você tem a intenção de desenvolver uma pessoa, começa trazendo, né, qual é o momento que ela está agora, para que então você possa desenvolvê-la. E é por isso. E qual o momento de você tirar a mão do banquinho, tá andando sem rodinha e vai, deixa, e aí pode até levar uns tombos no começo, mas você tem que estar lá para ajudar a levantar, colocar, motivar a pessoa e seguir. É por isso que quando ele escreve a descrição das atividades, você sabe o momento que ele está. Você sabe, de acordo com o nível de consciência que ele tem, você começa a saber se por um acaso ele já está sem as rodinhas, se ele já está indo para a descida, você começa a perceber de acordo com o entendimento que ele tem da tarefa que ele precisa fazer. E tem mais. Vamos recapitular, quais são as 3 colunas aí dos processos? Achei legal, isso aí é animal. O que você faz, como você faz e por que você faz. Se a pessoa que trabalha contigo tem e-mail, Excel e tudo mais, tá tudo bem. Ele pode fazer, ele vai mandar do e-mail dele para você. Isso é a primazia da realidade. Se não imprime lá, caso você vê a mão mesmo. Imprime e escreve. E pessoas muito, muito simples fazem de forma brilhante. E se você tem várias pessoas que ocupam o mesmo cargo, a minha aluna Ana Paula, que tem pizzaria, ela colocou todos os auxiliares de cozinha para trabalharem em duplas. Então, uma pessoa dava feedback para outra. Olha, você esqueceu de colocar isso. Olha, você esqueceu de colocar aquilo. Olha, não sei o quê. E aí elas refaziam. E uma ajuda a outra e você faz as duas crescerem juntos. E você não precisa ficar dando feedback. Depois você coloca em trios. E aí, por fim, fizeram a correção, fizeram todos os feedbacks individuais, mas houve um crescimento entre elas, para elas entenderem que todas elas tinham a mesma atividade. E não para por aí. Isso é um documento. É um documento na tua empresa que protege a tua empresa de problemas na justiça. Protege a tua empresa de problemas trabalhistas, de quando eles dizem, eu não sou pago para fazer isto. A minha aluna Suzy, que tem confecção, o que aconteceu? Ela recebeu um processo que a pessoa disse que ela estava lá com um problema definitivo no ombro, tal, de tanto descer as peças de tecido para a mesa de corte. Mas a minha aluna Suzy, ótima aluna, excelente aluna, aplica tudo aquilo que eu ensino, segue a minha metodologia no passo a passo, levou a decisão de cargo com a letra. Opa, tremi o microfone. Opa. Faz barulho quando treme assim? Não? Tá. Não, que ela bateu a mão no cabo atrás aqui, não desconectou, tá normal? A minha aluna Suzy, ela apresentou a descrição das atividades desta pessoa que entrou na justiça. E lá não estava escrito que ela descia esses rolos de peça para a mesa de corte. Ela mesma escreveu todas as atividades dela, estava tudo escrito lá. Ela escreveu tudo com a letra dela e o juiz falou assim, nossa, não consta aqui que você desce. Ela falou, não, mas é que eu esqueci, mas eu faço isso. Mas a minha aluna Suzy também tinha as atividades do rapaz que trabalhava na confecção e lá estava escrito com a letra dele, com a assinatura dele, com a data que ele fez a descrição, que era ele quem descia. Lembra que são 3 colunas? O que você faz? Desço a peça para a mesa de corte. Como você faz? Eu pego a escada, tal, explicou todo o procedimento que ele usava para fazer, para descer a peça. Por que você faz? Para que nenhuma pessoa que trabalhe na área de corte precise lá buscar interromper o seu trabalho para ir lá buscar o rolo. Resultado, perdeu na justiça. Mas não foi só isso. Ela pediu também que não tinha água gelada na empresa. Pois é, dona de empresa. Água gelada. Ela reclamou na justiça que não tinha água gelada, porque na convenção trabalhista dizia que eles eram obrigados a dar água gelada. Descrição de atividades. A pessoa que trabalhava de serviços gerais tinha lá o que você faz, enche as garrafas de água e coloca na geladeira. Por que você faz? Para que durante o dia todas as pessoas possam se servir de água gelada.
ela perdeu em todos os quesitos. Ela reclamou também que não tinha, por exemplo, a luva, né, que é uma luva de metal que impede que os dedos sejam cortados. É tipo aquela de açougueiro que o pessoal usa lá Isso, para evitar acidente, essa mesmo. Ela disse que a empresa EPI. não tinha. A Suzy tinha o recibo da luva, tinha o treinamento de como usar a luva, mas isto só não bastava. Ela tinha a advertência de que essa pessoa estava sem luva. A advertência é o que coroou a documentação. A empresa não só entregava o material, como a empresa ainda se preocupava aplicando a advertência. A advertência é um documento que o juiz entende que você está cuidando da tua equipe, você está cuidando. Então, é assim... Porque você está fora do procedimento que deveria seguir. Pois é. Para mim, as pessoas não conseguem delegar porque o empregado não tem consciência do que ele tem para fazer. Mas quando você traz a descrição das atividades, o como é feito, quando você constrói o processo com ele, é totalmente diferente. Você não tem que ficar cobrando. No caso da minha aluna Ana Paula, ela montou um quadro e foi colocando as tarefas. Qual é a primeira que a gente faz? Aí as meninas tinham escrito no post-it, elas iam lá e colavam a primeira tarefa. E depois o que a gente faz quando a gente chega na empresa? E elas iam colando. Elas exercitaram o conhecimento das atividades que elas construíram tantas e tantas vezes que aquilo passou a fazer parte da rotina delas. E não para por aí. Ela pegou lá no CBO, na descrição das atividades. Edição de... Como chama? O CBO é o Código Brasileiro de Ocupação. Enfim, ela foi lá e pegou lá no CBO, né, exatamente qual é a descrição do que elas faziam. E daí tinha lá escrito, vamos supor, manter o ambiente limpo. Então, o que vocês fazem para manter o ambiente limpo? Cola aqui embaixo. Ah, eu limpo panela, eu varro o chão, eu faço isso, faço aquilo. Pois é, tá aqui. Daí tinha uma outra parte. Enfim, ela foi pegando cada trecho, né, do lá. CBO e elas iam colocando as atividades embaixo. Assim, elas tinham a certeza absoluta que nada daquilo que elas faziam era acúmulo de função, que é uma das grandes reclamações. E quando isso acontece, é muito fácil para você delegar, porque simplesmente você vai lembrar a pessoa daquilo que ela tem para fazer. Não é ficar dando ordens. É que muitas vezes o dono de empresa está perdido. Mas eu tenho certeza, Daniel, que com esse podcast, com o episódio 4, a gente consegue fechar com chave de ouro para que o dono de empresa possa ter a sua tão sonhada liberdade e também ter lucro, né? Porque não adianta ter liberdade se o lucro não estiver no banco. E delegar a função, né? E se você precisa hoje aqui delegar a função, já pegou a receitinha de bolo, não é? Pegou a receitinha de bolo aqui de como que faz a planilha. Por que as pessoas fazem? Qual que é? O que você faz? O que você faz? Como você faz? E por que você faz? Tá aí, Carmen. Eu tô aprendendo, eu vim aqui para te ajudar, para bater um papo aqui e tal. Esse episódio aqui, você deu uma belíssima aula. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós somos professores e aprendizes. Todo dia. Eu tenho certeza que cada dono de empresa que está aqui nos acompanhando tem muito para ensinar também dentro da sua área. É por isso que juntos somos muito mais fortes. Dono de empresa, chegamos ao final. Nosso quarto episódio. Vejo você numa próxima série, em algum momento do podcast Empresa Lucrativa.